nós estamos na hora realmente de fazer, talvez, um balanço da epidemia de dengue que atingiu o Rio Preto. Bom, eu vou começar mostrando que a Secretaria de Saúde ela faz um monitoramento anual, todos os meses, das arboviroses de São José do Rio Preto. Em 2018, o Adolfo Lutz, que é responsável por fornecer os exames para que a gente faça esse monitoramento, não forneceu. E a própria Secretaria de Saúde, iniciativa própria, custeou esses exames e nós conseguimos manter esse monitoramento, graças a Deus. Por que isso? As arboviroses, eu vou citar assim de maneira mais prática, são as doenças causadas, na maioria delas, por vírus, né? Arboviroses, que entre estão a zika, chikungunya, dengue e assim por diante, que podem levar à epidemia. Então, nesse monitoramento dessas doenças, começamos a perceber, mais ou menos em outubro, que os casos de zika estavam caindo, que era a arbovirose que estava no momento, a virose que estava cometendo, e começamos a ter um aumento de dengue em outubro de 2018. Neste momento, acendeu a luz amarela. Está ocorrendo o aumento da dengue. Em novembro, não tivemos dúvida que esse aumento era importante. E esse aumento importante que ocorreu, nós formamos, naquele momento, uma equipe para fazer o plano de contingenciamento, de contingência para uma provável epidemia de dengue. Em novembro, chegamos à conclusão, vai ter epidemia. Foi quando nós alertamos, nós viemos à Câmara Municipal já avisando que teria uma epidemia de dengue. Uma epidemia ela depende de, basicamente, 3 fatores para você chegar a supor uma epidemia. A previsão climática, de como será o tempo aquele ano, que é importante para a proliferação do mosquito. Qual o vírus que está circulando, que é outra coisa importante, porque tem ano que você tem muito mosquito, mas não tem vírus circulante. Tá certo? Então, ver se tem vírus circulante. E a terceira, a suscetibilidade da população. Ou seja, é um vírus que a população é imune ou não? Se ela for imune, tudo bem, pouca gente vai ter dengue. Mas se ela não for imune à população, sinal que pode vir uma epidemia. E estava ocorrendo justamente com o vírus, que a última vez que ele teve uma circulação importante foi em 2002, há 17 anos atrás. Então, nós falamos, vírus novo, falta de imunidade, tempo climático, então, tudo desfavorável. Foi quando falamos, nós vamos ter em torno de 15 a 20 mil casos, tá certo? Naquele momento, que parece que está se concretizando agora. Bom, então, nós montamos essa equipe começou a fazer as ações. As ações que foram feitas são, primeira, ambiental. O que é, como que nós fizemos isso? Parcerias com outras secretarias, Secretaria de Serviços Gerais, do Meio Ambiente, de maneira que a gente pudesse roçar lotes, limpar galerias, limpar piscinões, ir atrás dos descartes irregulares, tudo que é público, nós, junto com essas outras secretarias, começamos a agir através do nosso próprio monitoramento dos locais onde havia necessidade de ação, e foi uma parceria muito boa. Não posso falar de nenhuma secretaria que abraçou a causa e fizeram bastante coisa. Outra coisa era a prevenção e controle do mosquito. Aqui, como que se faz esse controle do mosquito? Você pode fazer por nebulização costal, você pode fazer por nebulização veicular, você pode fazer assim. Mas qual que é o grande foco? O grande foco é o domicílio,
porque é detectado que 87% dos focos dos criadouros estão dentro do domicílio. Foi aí que nós acionamos o pessoal que ia à casa do morador e verificava se existia foco naquele local. Então, isso daí foi um trabalho maravilhoso que eu tenho que parabenizar a todos os agentes comunitários de saúde, que foram incansáveis, que fizeram um trabalho maravilhoso, pessoal que merece todo o nosso respeito pelo que foi feito. E fizeram mutirões de final de semana, trabalhavam meio de semana, intensificaram, priorizaram, e isso foi fundamental para o nosso controle. Então, lembrando sempre que 87% dos criadouros estão dentro do domicílio. Tá? Outra ação nossa foi a conscientização da população. Vocês estão lembrados que eu vim até a Câmara dizendo que ia ter epidemia, pedi ajuda para que divulgassem isso. Né? A gente tinha que enfrentar essa epidemia. Fomos ao Ministério Público também, às igrejas, às escolas, onde nas escolas fizemos jogos, soldadinho da dengue, teatrinho com dengue, motivando a criança a cobrar o adulto na prevenção desses criadouros. Sociedade civil, procuramos várias sociedades civis, entidades de classe, eu não vou enumerar aqui, porque eu posso causar esquecimento de algumas. Muitas entidades de classe foram muito solícitas. A mídia, eu acho que tem que ter uma atenção especial. Ela foi fundamental na divulgação, ela foi fundamental também na conscientização da população de cuidar do seu lar. Isso era todo dia era batido nessa tecla, e as críticas, quando eram necessárias, nós absorvemos, né? Porque também procuramos mudar. Mas, de qualquer maneira, a mídia teve um papel fundamental na divulgação da epidemia. Nós tivemos as brigadas anti-Aedes em toda a cidade, onde um conjunto de comerciantes juntavam pessoas que nomeavam, nós treinávamos essas pessoas para achar criadouros daquela região. Nós tivemos 370 prédios públicos, né, municipais, e foram treinados 670 funcionários públicos municipais para cuidar desses prédios, porque não pode ser em casa de ferreiro, espeto de pau. Nós tínhamos que fazer o nosso trabalho. Tá? Então, isso aí foi a conscientização da população. Quando nós fizemos esse trabalho, passamos a enfrentar o problema. E como que nós enfrentamos? O objetivo do enfrentamento, nós estamos na prevenção, na conscientização, agora o objetivo era superlotação de UPA. Tá certo? Nós sabíamos que ia ter superlotação de UPA, nós sabíamos que ia ter falta de leitos hospitalares. Por quê? Você vem numa curva e, de repente, você tem milhares de pessoas procurando. Como que nós agimos? Nós tínhamos que ter agilidade no diagnóstico. Bom, a agilidade, o que nós fizemos? Nós fizemos uma logística de transporte exclusiva para a dengue. Pegamos os locais de remoção de pacientes e pusemos exclusividade em algumas desses veículos para a dengue. Tá? Nossa, nem comecei, gente. Fizemos aluguel de máquinas de hemograma para que o exame fosse feito ali no local, para não precisar demorar o resultado e esse paciente ficar lá. Foram realizados, até o momento, 35 mil exames de hemograma nessa coisa. Como que nós diminuímos o movimento da UPA? Uma coisa que nunca em São José do Rio Preto tinha sido feito. Nós colocamos os atendimentos nas UBSs, nas unidades básicas também. Aqueles casos mais leves eram tratados só lá, não ia para a UPA, para diminuir o movimento nesses locais. Atendeu
24 mil consultas à atenção básicas. Você imagina 24 mil consultas a mais na UPA. Isso seria um desastre. Tá? Outra coisa que nós fizemos, que foi a tentativa de diminuir também, junto com a UPA, as internações hospitalares. Foi quando criamos o Centro de Hidratação. O Centro de Hidratação ele foi criado em experiências anteriores, que eram atendidos em tendas, sem as mínimas condições. Nós resolvemos, sem gastar dinheiro, pegar um prédio que já era utilizado por nós, adaptarmos, utilizarmos maca, cama, cadeiras que estavam sendo compradas para montar isso aí, e foi feito um trabalho pioneiro no Brasil, que foi a criação desse centro de hidratação, tanto é que vários secretários da saúde visitaram e depois passou a fazer vários nas cidades deles. Fizemos contratações de toda a equipe de saúde, médico, enfermeira, atendente, e assim por diante, para poder montar esse treinamento. Na realidade, nós criamos 70 leitos naquele local, e que, graças a Deus, obedeceu totalmente. Nós estávamos preparados para fazer mais, se assim fosse necessário. Outra coisa que nós fizemos foi a contratação de mais 23 leitos durante a crise. 15 da Santa Casa, 8 do AME. Tá? Outra coisa que eu acho que foi fundamental foi a transparência de dados da Secretaria de Saúde. Era emitido um boletim semanal de casos novos, casos graves, mortalidade, de maneira que eu acredito eu, que não pairou dúvida sobre ninguém, que estava sendo escondido dados, alguma coisa. Era toda semana, eram feitos esse boletim. Tá? Outra coisa que, nesse processo todo, nós detectamos uma invasão enorme de outros municípios em Rio Preto. Uma invasão grande. Nós estamos pensando em 30%, 35% de invasão de outros municípios, que dão endereços que não são daqui e assim por diante. Tem um esclarecimento especial que eu gostaria de dar, que fez parte do convite e do requerimento especial, que é sobre as nebulizações. Eu acho que, como ele faz parte do convite, é fundamental que eu esclareça o processo de nebulização. O histórico das firmas que fazem nebulização na cidade, que nós colocamos, começou em 2015 com uma licitação. Essa licitação, inicialmente, poderia ser renovável por 5 anos. Foi feito através de um pregão eletrônico, onde participaram 11 empresas. E foi feito um contrato anual de R$ 749.990. Durante esse período que nós assumimos, houve umas denúncias de que não estaria sendo dito para a prefeitura que havia sido detetizado um determinado prédio, mas, na realidade, não estavam cumprindo aquilo. Nós verificamos e constatamos a veracidade de algumas denúncias. O que nós fizemos imediatamente? Notificamos a empresa e comunicamos ao Ministério Público em função da gravidade e abrimos nova licitação, que foi realizada em 2018. Em 2018, também por pregão eletrônico, participaram 9 empresas. E o preço de 749 foi para R$ 948 mil, 26% acima do contrato anterior. Porém, aqui existe um fator fundamental. Além de inflações, depois de 3 anos, existe um fator fundamental, que nós mudamos o edital. Como que era feito anteriormente? Eles tinham que fazer 400 casas. Essas 400 casas eram feitas. Se tivesse fechado, era contada. Se tivesse aberto, era contada. Passamos o edital para 400 casas abertas e vistoriadas. Aquelas que estavam fechadas tinham que voltar outro momento, quando estivesse aberta. Então, não se contava mais as casas fechadas. Logicamente, houve um aumento de valores em função disso. Com
com isso, nós conseguimos uma produtividade de 74% a mais do que a última epidemia, com esse fator de aumentar só casas que estiverem abertas, que tem que vir com a assinatura do morador. E o total de imóveis nebulizados foram de 221 mil imóveis no total. Só que também aconteceu um problema, estou terminando, foi o atraso de pagamento dessa firma aos funcionários que não são da prefeitura, são terceirizados, mas não pode, por contrato, ocorrer esse atraso. Nós notificamos, continuou o atraso, nós multamos e já estamos abrindo uma nova licitação. Ou seja, não vamos compactuar com ilegalidades que são fundamentais. Podemos reclamar de coisas funcionais? Hoje não, mas ilegais quanto ao edital. E os resultados, que eu vou apresentar agora rapidamente, nós atendemos até agora 27.135 casos suspeitos de dengue. Cada caso é vezes 4, porque a média de consulta não é o número de paciente. Então, nós já fizemos 100 mil consultas. Tá? Foram confirmados 15 mil casos e 500, foram descartados 5.600, em investigação 5.700, grave e tal, no total dando 27 mil. Importante que de todos esses 27 mil, 78% foi atendimento do SUS e 21,57% das atenções suplementares, convênios e assim por diante. Agente comunitário, entre mutirões de final de semana e normais, fizeram 622 mil imóveis nesse tempo todo. Obviamente, duplica, porque passam 2 vezes, né? Internações, tivemos 1.992 internações, sendo 996 SUS. Mortalidade. Qual que é a mortalidade esperada numa epidemia de dengue tipo 2? Ela é de 1 paciente para cada 1.000 que contrai a doença, ou seja, 1.000 positivos, 1 é esperada a mortalidade. Qual que é a mortalidade hoje global de São José do Rio Preto? Global é de 1 para 1.500 pacientes que contraem a doença. E da rede SUS, que é a nossa rede, é 1 para 2.500. Tá? Então, hoje, a rede SUS, nós achamos que os resultados, embora catastróficos, sempre uma epidemia, eles nos anima em continuar nessa linha, porque nós estamos hoje com uma taxa muito acima do esperado, né, de sobrevivência dessa doença. A taxa SUS é nacional? A taxa SUS Rio Preto. A taxa SUS é Rio Preto, que é 2.472, uma morte para 2.472 pacientes. A esperada é 1 para 1.000. Quer dizer, nós estamos com 2,5 vezes com menos mortalidade do que se esperava. Tá? E, finalmente, eu queria agradecer a todos vocês, me disponho a estar aqui prestando depoimento, prestando esclarecimentos. A epidemia ela é sempre traumática, porque você não sabe o que vem pela frente. Tá? Então, a gente fica palpeando no escuro mesmo. Gostaria de agradecer ao presidente, a todos os vereadores, em especial a Cláudia, pela oportunidade da gente vir aqui expor os nossos dados. A todas as equipes que participaram, em especial a da urgência e emergência, que passou um sufoco danado esses 3 meses, né? A Lígia, que está aqui presente, e a toda a equipe como um todo. Eu gostaria de também fazer agradecimento especial à Soraya, da Atenção Básica, que propôs todo mundo a trabalhar em conjunto, formando uma equipe só.
A Andréia Negri, que é incansável, apesar das brigas que eu dei com ela o tempo todo, ela foi fundamental nesse processo, e ao doutor Maurício, que é considerado um dos maiores virologistas do Brasil e que nos ajudou demais nessa crise. Então, apesar de tudo, morte não se explica, morte não se fala que está tudo bem, mas de tudo que poderia, da catástrofe que poderia acontecer, eu acho que nós conseguimos evitar o mal maior. Muito obrigado.